E aí, pessoal, todo mundo com dúvida em relação à prova? Sim, bastante. Uhum. Então, eu imagino que seja mais na segunda questão, não é isso? Na questão 2, que é a parte de cinética. É isso ou eu estou errado? A roda me deixou muito confuso e eu não entendi nada, na verdade. Se eu pudesse. A primeira e a segunda questão me deixou confuso. Então vamos lá. Deixa eu, deixa eu ver se eu consigo fazer um. Como é que é o nome, meu Deus? Um caderno daqueles estilo que eu faço a aula. Só um segundo. Vocês estão conseguindo ver? Tá mostrando aqui Sim. na tela. Tá mostrando, né? Vamos lá, pessoal. Deixa eu Tô ligar a mesa conseguindo, professor. digitalizadora. Se pudesse aumentar um pouquinho. Pô, E agora dá para ver? agora sim, melhorou. Vamos lá. Eu vi que a primeira questão vocês fizeram bem, né? Definir os referenciais móveis conforme os ângulos θ e beta, né? Então, o ângulo θ, ele está partindo aqui do eixo x do inercial, está fazendo esse ângulo. Então, eu sei que aqui eu vou ter o eixo x, a direção x1, né? Então, com certeza aqui será a y1, beleza? Pessoas vão falando porque eu não consigo. Quando eu fico aqui olhando a tela, eu não tenho nenhum feedback. Beleza. A gente vai comentando. Pronto. E aqui, nesse segundo referencial, a gente vê também, eu tendo como referência o eixo x do inercial, né? E aqui eu faço essa rotação. Então, aqui para baixo é o meu x1, meu y1 seria assim. Ou o 2, né? No caso, x2 e y2. Mas essa assim. Isso aí a maioria das pessoas acertou. E aí foi bem interessante ver que todo mundo percebeu que era uma rotação que estava sendo tomada em torno do inercial, né? Para o x1 é óbvio, mas para o x2 muitas vezes o pessoal confunde, né? Não sabe se o B2, o referencial B2, ele vem do B1, então o B1 geraria o B2, ou se o inercial que geraria esse B2. E aqui no caso da gente, é o inercial que está gerando o B2, né? Por quê? Porque eu vejo que o próprio parâmetro que eu tenho para o referencial, para criar o referencial,
é um eixo aqui no inercial. Aí fica tranquilo para vocês fazerem a parte de matriz de rotação, né? Ô, professor, só Hum, uma dúvida. Eu pode dizer. adotei o meu referencial B2 aqui no ponto B. No ponto B, Não né? tem problema, né? Tem não, tem não. A posição do referencial realmente não importa muito. Se você botasse aqui fora do das figuras, não ia alterar muita coisa, não. Ô, Ah, professor, certo. o X ele ficou em paralelo com com o objeto um no caso? É objeto um? Não, objeto O 2 no objeto, caso. o X2 ficou aqui, nessa direção. Beleza? Tá. Então, eu acho que foi por causa disso que o senhor, na hora de corrigir a prova, no meu referencial B2, o senhor colocou a coordenada x menos L, porque o senhor estava se referindo o referencial B2 aí nesse ponto C, né? E eu coloquei no ponto B. Mas não é isso, já é Aí isso que eu fica. vou explicar. Não é isso o caso. É... Mas vamos lá, eu vou chegar, eu sei o que você está falando. Mas eu chego já. Então, é um sistema de cadeia fechada, né? Você vê que eu consigo separar ele em dois mecanismos de cadeia aberta, de forma que está um restringindo o movimento do outro, né? Então, o primeiro mecanismo seria essa roda aqui. Melhor pegar ela assim, né? E o segundo seria esse segundo mecanismo, essa barra. E aí, o ponto em comum que eles possuem é o ponto B. Né? Acho que não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Todo mundo foi bem preciso nisso, né? E aí, eu digo para determinar a cinemática do ponto em comum a partir dos dois submecanismos. Então, do ponto B. Aí, vamos lá. Minha cinemática do ponto aqui B pelo mecanismo 1, que seria a roda, eu vou fazer a posição, que o resto vocês sabem. Então, o IROB seria um IROA mais um IRAB, não é isso? Sendo que esse meu IRAB ele vai terminar sendo um Tθ transposto B1 RAB. E aí, qual é o meu B1 RAB, pessoal? Quem é que sabe? Rzinho 00, né? Rzinho para X e 0 nas outras Isso. dimensões. Aqui tá Então, bem B1 descrito. RAB é Rzinho 00. Isso aqui é Ô, bem professor, essa simples, né? é a questão, é a letra C? É a letra C. Então, isso aqui é bem simples. E a partir daqui você monta a cinemática do ponto B na posição. E aí você pode ou seguir, ou derivar direto, né? Ou seguir aquele passo a passo que a gente fez em sala, né? Que tem até as equações aqui na prova. E aí você calcula o IVB e o IAB por esse primeiro mecanismo. Aí esse primeiro mecanismo é simples porque eu passo aqui do O e vou direto para o B. Como é que eu chego no ponto B pelo segundo mecanismo? Então eu sempre começo do meu. Pode dizer de novo? Alguém falou aí?
Então, como é que eu chego no B? Eu vou partir aqui do O eu vou para o C, e do C eu vou para o B. Beleza? Aí eu estou chegando no ponto B pelo segundo mecanismo. E aqui foi que você errou, Jair, porque você botou esse vetor de B até C, assim. Mas na verdade ele é de C até B, assim, entendeu? Por isso que ficou um sinal trocado no seu L. E aí, quando eu for fazer isso, se vocês estiverem com dúvida, pode interromper a qualquer momento. Eu vou ter um IROB, que vai ser um IR de O até C, mais um IR de C até B. Só que aqui, no lugar, eu tinha esse aqui, que era 0, o meu IROC, eu tenho valor, né? O que é que vai ser o meu IROC, pessoal? E aí? XC. Isso. É o ponto daqui para cá. Está bem descrito no inicial mesmo. Vai ser essa distância XC em X. Então, eu vou ter aqui um XC 00. E aí, para o meu IRCB, ele vai ser um T beta transposto B2 RCB. E aí, o que é que vai ser o meu B2 RCB? O que é que vocês acham? É um vetor daqui para cá, né? Então, primeiro, qual é o tamanho desse vetor? Qual é o comprimento dele? Está bem especificado aqui na figura, Aí né? vai ser menos Lzinho 00, né? No caso, pessoal. Exato. Que foi o que eu troquei, foi o sinal desse L, não me toquei nisso não, pô. Pronto. O vetor x2 ele está apontando para cá, né? Só que o vetor que eu quero está apontando para o lado contrário. Então, eu termino com sinal negativo. E aí ele está em x e tem o valor Lzinho, né? Então, ele fica menos Lzinho 00. E aí a gente constrói a cinemática do ponto B pelo mecanismo 2. Que aí eu vou ter um B2CB, que eu vou passar para o ICB e vou somar com o IROC. Né? E esse XC aqui vai ser constante, como é só uma distância fixa. Quando eu for calcular os termos da velocidade e da aceleração, ele vai desaparecer. Aí, pessoal, alguma dúvida até aí? Não. Então tá, Professor, pode dizer. eu fiquei com um pouco de dúvida na A ainda, porque na minha prova eu troquei o X2, meu X2 ficou apontado positivamente e na sua ficou negativamente. Eu queria. Foi alguma Mas interpretação superficial que eu acabei deixando passar, provavelmente. Não sei o seu porquê. X2 ficou assim? Não, meu X2. Eu tô confu- O meu X2 é no beta, no caso. Não é não? X1 ficou no. O meu X2 Seu ficou X2 no ficou ângulo beta, assim. então. Isso, foi. Ficou Exato. assim. Ficou do mesmo jeito que ele ficou aqui. Mesmo jeito. O Não, problema, não, confundi. o Foi, problema não é a ficou ao contrário. posição que ele está. É essa direção, que é para cá. Isso. Enquanto que o vetor que eu quero é para o sentido contrário. Ele parte daqui para cá. Por isso que dá negativo. Tá entendendo? Não é o fato dele estar partindo daqui, do meu referencial estar aqui ou aqui. É essa mudança de direção. O meu x2 aponta para cá
mesmo ele estando aqui, ele aponta para cá, enquanto o vetor está apontando para o outro lado. E aí eu tenho o valor dele negativo. Entendeu, Gerson? Entendi. Então vamos lá. A parte da cinemática dos submecanismos, né? A partir da cinemática dos submecanismos, mostra como descrever beta, beta ponto, beta 2 pontos, L, L ponto e L 2 pontos em função do θ, né? E aí eu peço para calcular beta e L até o fim, então para obter o valor de beta e L em função de θ, mas para os outros, eu peço só para montar o sistema linear, né? Na forma matricial, ax igual a b. Então, como é que seria isso? A primeira equação, eu vou ter, se eu não me engano, acho que é R cosseno de θ igual a xc menos L cosseno de beta. Acho que é isso. Posso até dar uma conferida aqui. É isso mesmo. E aí, R seno de θ igual a menos L seno de beta. Beleza, pessoal? E aqui eu teria uma equação 1 e uma equação 2. Como é que vocês resolveriam isso? Né? Eu tenho conhecido as constantes, é claro, R, xc, e tenho o θ. E eu quero calcular aqui esse beta e esse L, né? Então, aqui. O problema desse cálculo é que, apesar de ser um sisteminha simples, é um sistema não linear. Então, a gente não tem um jeito padrão de resolver. Como é que eu resolveria? Para o beta é bem simples, porque eu posso colocar aqui deixando isso aqui em função de L cosseno de beta, ele fica L cosseno de beta igual a xc menos R cosseno de θ, não é isso? Ou eu me enganei no menos aqui, mas acho que é isso. E o L seno de beta fica igual a menos R seno de θ. Então, aqui, se eu chamasse de minha equação 3 e minha equação 4, só para dar uma referência, eu consigo fazer equação 4 sobre a equação 3, que vai ser L seno de beta sobre L cosseno de beta, que esses L se cancelam, né? Então, eu fico com tangente de beta é igual a xc menos R cosseno de θ menos R seno de θ. Beleza? E aí, beta é igual ao arco tangente dessas coisas. Teve gente até que usou o Atan 2, que eu achei muito bom. O professor, não tem ao contrário, não. Vai ficar menos R seno de θ sobre xc Né? menos R cosseno de θ. É verdade. Então fica mais ou menos assim, né? Pronto. Teve gente que
calculou, uma vez calculado o beta, deixou o L em função do beta também. Aí eu achei tranquilo. Mas se a gente quiser calcular o L sem botar o beta aqui, a gente pegaria essa 3 e 4 e faria 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E isso seria L ao quadrado cosseno beta ao quadrado mais L ao quadrado seno de beta ao quadrado, que vai ser igual a esse xc menos r cosseno de θ ao quadrado mais o menos r seno de θ ao quadrado. Então, eu fico com Professor, L. aí a gente parte do princípio que... Diga aí. A gente parte do princípio que a gente já conhece uma variável, né? Para frente, né? Você diz, pode partir desse princípio também, não teria problema não. Se quisesse encontrar o L independente, ele ficaria assim. Beleza? Porque eu colocaria o L em evidência aqui. E isso aqui seria 1, né? Seno mais cosseno. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Beleza? E aí eu viria para cá. Para os termos de velocidade, o que é que eu vou ter? Eu vou ter duas equações em que eu consigo separar aqui, digamos, um A, B, C, D, um L ponto, um beta ponto, igual a um EF. Beleza? Sendo que esse ABCD, ele pode ser função, por exemplo, de θ, pode ser de L, que a gente já calculou, de beta. Então, ele pode ser qualquer coisa. Ele não pode ter nem L ponto, nem beta ponto. E da mesma forma, o E e o F. Aí a gente consegue, para eles, fazer um sistema linear, né? Então, eu teria uma equação, por exemplo, que eu poderia deixar na forma AL ponto mais B, algo do tipo A L ponto mais B beta ponto igual a E, onde esse A aqui pode ser até, sei lá, cosseno de beta, L seno de beta, essas coisas. E o E pode ter aqui vários termos, não importa. E aí essa equação eu consigo montar na forma matricial, né, com duas delas. A outra seria CL ponto mais D beta ponto igual a F. E aí, arranjando as equações dessa forma, eu consigo montar nesse sistema aqui. Está todo mundo acompanhando? E aí, pessoal? Sim, professor, tranquilo. Alguém não está entendendo? Então, continuando. Até aí tranquilo. Até aqui tranquilo. Era isso aqui que eu queria, só esse sistema AX igual a B. Para não ter esse trabalho de calcular, de inverter essa matriz, etc. Calcular L ponto, beta ponto, tal. Só queria isso aqui. E para o seguinte, é a mesma coisa, vamos supor que eram outros termos aqui.
que na verdade fica até essa mesma matriz. Mas o seguinte, para aceleração, fica assim. Então, também é algo que eu acho que vocês sabiam fazer. Aí vamos para a questão 2. Beleza? A questão 2 vocês erraram muito o diagrama de corpo livre. Errando o diagrama de corpo livre, vocês terminam matando a questão, quase. Então vamos lá, deixa eu tentar desenhar esse sistema aqui. Exatamente, professor. Eu deslizei muito nessa questão aí do diagrama de corpo livre. E se o senhor pudesse dar uma pincelada melhor nesse torque aí, nesse torque externo, Tá. aí dizer se ele vai ser uma variável ou não e tal, e como eu vou utilizar ele, como eu posso representar ele, entendeu? Se ele vai ter uma componente x, y, z, porque eu coloquei assim, da maneira que eu achava que era, né? Tá, quem tá falando? Quem é que tá falando aí? É Jair? Tá bom, Jair. Então, se tem algo desse tipo aqui, com desenhar esse outro de outra cor. Beleza. Então vamos lá. Eu tenho aqui o ponto O, o ponto A. Eu tenho o ponto B. Tenho o ponto C, tenho o ponto D. E aqui eu tenho o ponto E. Não é isso? Então, o que é que acontece? Vamos primeiro identificar como é que a gente vai fazer o corpo 1. Corpo 1 foi o que acho que o que as pessoas mais acertaram. Então vamos lá. Eu isolei o corpo 1 de todas as forças, ou de todos os contatos externos, né? Todos os corpos que estavam em contato com ele. Além disso, eu tenho o torque externo, né? Deixa eu aproveitar para colocar. Pronto. O que é que vai estar atuando no meu corpo 1? O que é que vocês acham? Primeiro, que forças vão vir dessa reação aqui? Desse apoio? Que tipo de apoio é esse? E aí? Vocês não falaram, eu não saio do canto, não. Vai ter o torque. Não, desse apoio aqui. Desse apoio.
Esse apoio, o que eu achei na hora também foi que você vai ter uma reação em X e em Y, porque é como se ele travasse a roda, para a roda não transladar nem na direção horizontal, nem na vertical, fazendo que ela só rotacionasse, né? Exato. Se a gente considerasse esses dois corpos, né, a gente veria que a roda ela só consegue rotacionar. Ela não consegue se mexer nem na direção X nem na direção Y. Esse ponto ele fica preso. Ela só consegue rotacionar em relação a esse ponto. Beleza? E aí, as forças que vão aparecer vão ser as restrições que eu faço no movimento. Então, como eu não permito que a roda rotacione nem em X nem em Y, vai aparecer aqui uma força em X e uma força em Y que vai impedir esse movimento de acontecer. Como se a roda tentasse fazer esse movimento e o apoio não deixasse, o apoio prendesse ela. Então, por não deixar, o que acontece é que o apoio vai fazer força, uma força contrária aí que vai impedir o movimento da roda. Então, vai aparecer essa força, que é a força de 0 em 1 do corpo 0 no corpo 1, e aí tem a componente X e a componente Y dela. Aqui, como já está falando só das componentes, vou até tirar o vetor. Aqui, a gente tem a opção, como ela é uma força no plano e a gente não sabe as componentes, a gente tem a opção de colocar ela em qualquer referencial que a gente queira. Somente a única questão é que uma vez que a gente definiu o referencial e as variáveis, né, as incógnitas, as incógnitas são essas, elas estão bem descritas. Por exemplo, se eu botar aí FO1, F01, X, F01, Y0. Então, é o meio que estou dizendo que que no inicial, essa força tem essas componentes aqui. Aí eu não posso chegar e dizer, essa mesma força no B1 é um F'01x, um F'01y. Eu até posso dizer, mas aí no lugar de eu ter duas incógnitas, agora eu tenho 4. E aí eu tenho que trabalhar na forma de converter uma na outra. Então o que a gente faz é, uma vez que você definiu essa força, para eu transformar ela para o B1, o que é que eu faço? Eu aplico a matriz de rotação. Então se eu precisar, eu boto um Tθ e F de 0,1. E aí eu vou ter essa força no B1. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. O que é que acontece no ponto B? O que é que eu tenho no ponto B de reação? O que é que vocês acham? Agora sim tem um torque, né? Não, o torque não, do ponto B. Né? A reação entre o corpo 1 e o corpo 2. Esse torque é externo. Isso aqui é uma reação interna, que vai aparecer quando a gente separa os corpos. E aí, pessoal? Então, seguindo o que ele... Seria uma força em X e Y do referencial B2, assim como estava ali. A força que o 2 faz do 1 aí. E ela seria bem descrita no referencial B2.
Por que uma força em X e uma força em Y? Porque se você segura um desses corpos aí, você vai ver que o outro realmente fica impedido de transladar também em qualquer uma da direção, seja horizontal ou vertical. Exato. Então, entre esses dois corpos, se eu segurar essa barra, que é mais fácil, segurar ela aqui, eu vou ver que esse corpo ele só vai conseguir rotacionar em torno desse ponto aqui. Esse ponto está preso. É o que a gente chama de uma ligação por pino. Tem um pino aqui prendendo que não permite a translação em nenhum sentido, mas ele vai permitir que rotacione em torno desse pino. Beleza? E aí, da mesma forma, como eu não estou permitindo translação em nenhum dos sentidos, eu vou ter as forças em X e em Y, né? Duas forças. E como eu estou permitindo a rotação, eu não vou ter nenhum momento associado. Entendeu? Entenderam? Então, aqui eu vou ter duas forças do mesmo jeito. E eu não tenho nenhuma restrição de dizer, essas forças estão bem descritas no referencial B2. Não, elas podem ocupar digamos, qualquer direção do plano, essa força conjunta ela pode ocupar. Então, na prática, tanto faz eu descrever ela no B1 como no B2, ela não vai ter uma direção preferencial. Ou no inercial, né? Então, para Professor, deixar... não teria uma força-peso na roda também, não? Ou não tem? Tem sim. Aí eu vou ter a força que 2 exerce em 1, em Y aqui, e a força que 2 exerce em 1 em X. Beleza? Então, eu tenho esse vetor F21, que eu descrevi aqui no inercial, mas podia ter descrito no móvel, sem problemas. Vai ser um F21X, F21Y, 0. E aí, além disso, tem a força que o colega falou, que é uma força externa, que é o peso. Então, eu tenho aqui um P1, né? P1 está bem descrito no inercial. E vai ser 0 menos M1G, 0. Não é isso? Ô, professor, essa força aí, F21, ela vai gerar momento? Vai, né? Quando eu vou... Olha, vai gerar. Por causa do braço de alavanca R. Sempre que você falar um momento, você tem que dizer em relação ao quê? Porque se eu perguntar só se essa força gera momento, termina não sendo uma pergunta completa. Porque se eu disser essa força gera momento em relação a esse ponto aqui, não, né? Gera em relação a esse ponto? Gera, porque tem essa distância, etc. Eu imagino que você está se referindo a esse ponto aqui, né? E O aí centro. ela gera momento sim. Gera momento sim. Então, nesse caso, quando eu fosse aplicar a soma dos momentos, eu ia aplicar só nesse corpo 1, ia levar em consideração o momento gerado por essa força aí e o momento gerado pelo torque externo, né? Vamos dizer assim. Só esses dois, no caso. Exato. Então, além de todas as forças, eu tenho meu torque externo aqui atuando. Ele vai aparecer no diagrama de corpo livre, ele tem que aparecer. E o que é o torque? O torque é um torque em que direção? Na direção Z. Só que algumas pessoas colocaram ele como uma componente em X, uma componente em Y. Não.
o torque ele está na direção Z, mas ele está em, por exemplo, ele está em outra área. Aqui eu tenho força, aqui eu tenho momento. O torque ele não vai entrar no somatório das forças, beleza? Mas as forças podem entrar no somatório dos momentos, né? A depender do ponto que a gente calcular, do braço de alavanca, etc. Então, esse torque, ele é em Z mesmo, porque pela regra da mão direita, se eu seguir esse sentido do torque, a direção dele vai sair aqui para o eixo Z, saindo do quadro, né? Mas ele não vai aparecer no somatório das forças, porque ele não é uma força, ele é um momento. Ele aparece no somatório dos momentos. Beleza, pessoal? Então, vamos para o diagrama do corpo livre desse outro corpo. Professor, Diga aí. representar F01, o senhor vai representar. Hã? Faltou fazer F01 aí, não? Eu fiz, mas apaguei. É no inicial, né, também? É. Ok. Professor, Ué. essa força peso ela vai gerar uma normal ou essa força F01Y já meio que contrapõe? Olha, a normal e o peso eles não estão relacionados. A normal, ela é uma força que a gente bota como se fosse uma força de um apoio, né? Se eu tivesse essa bola aqui escorada no chão, aí eu teria normal desse contato, mas é uma reação de um apoio. Está sendo apoiada pelo chão. Mas muita gente confunde como se o peso tivesse que vir com a normal, como se fosse um par de ação e reação. Eles não são, beleza? O peso é uma força externa que vem da gravidade da Terra. Então, o par ação e reação do peso é o seguinte: a Terra exerce uma força na massa, que é essa força peso, e a massa exerce uma força na Terra, que é outra força, né, de mesma intensidade e direção oposta. Seria um menos P1. Esse é o par ação e reação da força peso. Beleza? Só que muitas vezes o pessoal confunde porque, para os casos de estática principalmente, essa força peso ele tem o mesmo. Muitas vezes se anula, é cancelada, é equilibrada por uma normal. Mas essa normal ela só vai aparecer em apoios específicos, né? Nesse caso, eu estou sendo apoiado, essa roda está sendo apoiada por esse elemento aqui, né, que está fazendo essa força aqui em X e em Y. E aí são essas duas forças que vão garantir que a roda não vai sair para lugar nenhum. Então, eles vão compensar o peso. Se você tivesse num canto que tivesse uma gravidade negativa, esse peso ia para cima e esses dois aqui iam compensar do mesmo jeito. Ela está presa, não vai sair. Beleza? Entendi. Deu para entender mesmo? Sim, sim. Então, vamos lá. Vamos para cá. Vou até deixar isso aqui. Então,
O ponto B, a gente já até calculou, né? Por quê? Porque a gente calculou essa força de F21, e aí vai ser um passo em reação. Então, eu vou ter um F de 1 em 2. Acho que é para cá. F1 e 2. X, F1 e 2Y, né? Que termina sendo um menos o outro. Isso aqui, se você quiser, você não precisa representar como sendo duas forças no desenho. Você bota como um vetor só, tipo um F21, e quando for descrever ele, coloca ele com duas componentes independentes, né? Com duas variáveis. Beleza? Fica a gosto. Então, para deixar essa força que está aqui, essa junta, né? Essa ligação entre a peça 2 e a peça 3, por último, o que é que está faltando aqui de força? Antes dessa 2 com a 3. Só a força que vem aqui, né? No ponto E. É o peso dessa barra. Então, eu tenho um P2. Beleza? E aí, como é o nome do rapaz que estava ajudando na análise das forças? Está analisando se os movimentos, uma peça fixa e a outra. Era eu, um Glívio. Pronto, Glaive. Como é que você analisa aqui essa junta entre essas duas peças? Nesse do corpo 2 e 3 aí, né? Olha, eu imaginei que eles exercem uma reação sobre o outro aí. Aí, na hora da prova, o problema que eu fiz, que eu já até percebi depois, quando eu vi lá na correção da prova do senhor, que realmente nessa parte aí eu fico com muita pressa, porque eu gastei muito tempo na primeira questão, aí essa aí, infelizmente, a segunda de ferro com pressa, foi que eu imaginei que é como se fosse um pino ali entre esses dois corpos, tá? Aí o que acontece? Se você trava um, eu já imaginei de cara que eles impediriam. A mesma coisa, né? Como se fosse aquela primeira situação. Tendo uma reação ali em X e outra em Y. Travando aí, só permitindo com que essa barra maior aí, BD, ela conseguisse fazer uma certa rotação. Mas aí depois eu percebi que não vai ser isso, porque de certa forma, quando esse ponto B ali ele vai rotacionando lá naquele corpo circular ali, o primeiro, eu percebo que é como se esse Lzinho, deixa eu ver aqui se é o Lzinho mesmo, é como se esse Lzinho ele pudesse se transladar, vamos dizer assim. Aí no caso ele teria só uma reação, na verdade, aí, que era a reação vertical, travando esse corpo aí. É isso mesmo. Né? Então, o que acontece? Esse pino, ele está aqui, mas ele está preso só no corpo 3, né? Justamente. Ele não está prendendo o corpo 3 ao corpo 2. Mas se a gente analisar o movimento que o corpo 3 exerce em relação ao corpo 2, o que é que eu vejo? Que quando... É fácil ver que quando isso aqui roda, esse corpo ele vai deslizar, né? Então, esse cano, essa barra, ela vai passar e ela também vai girar, né? Ou seja, ela só vai ter seu movimento aí, ela só vai ser impedida de se movimentar na parte verticalmente, né? Assim, transladar vertical. Aí eu fico com pressa essa parte aí, velho. Exato. E quando eu giro, você vê que isso aqui ele gira também, né? Então, se a gente prendesse, por exemplo, esses corpos,
né? No caso aqui, prendesse o corpo 3 pelo apoio, a gente ia ver que, como esse corpo 3 tem essa liberdade de movimento, de girar, ele ia passar essa para o corpo B, para o corpo 2. Então, se a gente tirasse essa roda, como o corpo 3 ele já tem a posição dele fixa, a gente ia ver o que a gente consegue fazer com essa barra. A gente consegue girar ela, rotacionar nesse sentido, e a gente consegue transladar ela nessa direção aqui, sempre perpendicular. Né? Se esse corpo tiver assim, a gente consegue rotacionar ele assim. Translacionar ele assim. Aonde é que a gente não consegue translacionar? Onde é que ele vai impedir? Quando esse aqui tiver uma tendência de fazer uma força nesse sentido aqui. Nesse ou nesse, esse corpo não vai deixar a barra escapar para cima ou para baixo. Né? Na ortogonal ao comprimento aqui desse corpo 3. Ele vai deixar se a barra quiser andar aqui para a direita ou para a esquerda. Né? Fazer essa translação no sentido do x2, que é para cá. Mas no sentido do y2, a barra não vai deixar. Esse corpo 3 não vai deixar isso acontecer. Beleza? Então, quando eu analiso isso, se eu tirar esse corpo da jogada, eu vejo que entre o corpo 3 e o corpo 2 tem uma junta que vai me permitir uma rotação. Então, ela não vai criar um momento, vai me permitir uma translação nesse sentido de x2. Então, ela não vai me criar uma força nesse sentido, mas ela não vai me permitir uma translação nesse sentido de y2. Então, ela vai restringir o meu movimento com a força nesse sentido aqui. Então, esse é o meu F32. E aí, esse aqui realmente ele tem um referencial bem definido. Porque à medida que a barra gira, esse corpo aqui vai rotacionar também. E a direção dessa força que impede, por exemplo, se essa barra estiver assim, a direção vai ser aqui para cá, né? Então, essa força vai variar, mas ela vai variar de uma forma que a gente consegue equacionar bem, porque ela vai estar sempre alinhada com o eixo Y do referencial B2. E aí, quando eu for fazer essa força aqui, ela vai ser um B2, F de 3,2. Ela vai ter só um F de 3,2 aqui, ou se quiser pode botar um F de 3,2Y, mas nem precisa. Beleza? Ela não vai ter uma componente em X, e ela vai estar bem descrita realmente no B2. Alguma dúvida aí, pessoal? Não, professor. Deu para entender mesmo? Deu sim. Para mim ficou claro. Então, além dessas, eu tenho o I, que está no referencial inercial. Então, 0 menos M2G, 0. E eu tenho esse daqui que eu já tinha colocado no inercial, né? Então, F12 vai ser o menos e F21, que eu já tinha definido, né? Na questão passada. Não vou nem escrever ele todo. E aí a gente fica com o último corpo. Então, esse último corpo aqui, o que é que ele vai ter atuando nele?
Primeiro, deixa eu apagar aqui. Pronto. O que é que ele vai ter atuando nele que a gente já sabe, que a gente já viu que é a interação dele com outro corpo. Ele vai ter essa mesma força F32, né? Só que vai ser uma F23. No sentido contrário aqui. Além disso, ele tem a força peso. O peso dele. O meu P3. E aí, além desses dois, eu ainda tenho esse apoio aqui, né? Esse camarada aqui, que está segurando o meu corpo 3. E aí, esse apoio vocês conhecem. É o mesmo daqui, é um apoio de pino. O que é que ele vai fazer com esse corpo 3? Ele vai deixar o corpo 3 só girar. Se o corpo 3 tentar se deslocar, ele não vai permitir, ele vai prender esse corpo por esse ponto. Então, mais uma vez, eu tenho uma força em X e um em Y, né? Eu tenho uma força de 0 em 3x e uma força de 0 em 3y. Beleza, pessoal? E aí eu encerro o diagrama de corpo livre, né? O meu IF03 vai ser um F03x, F03y 0. Eu vou ter um IP3 que vai ser 0 menos M3G 0. E vou ter um na verdade um B2 F de 23, que vai ser simplesmente menos o B2 F de 32, que a gente já calculou. Beleza? Todo mundo entendeu até aí? Tudo ok. Então, feito isso, a gente vai para... Professor, desculpe interromper o senhor. É Pode porque falar. a CELP vai fazer um reparo aqui na rua, eu acho que vai faltar energia. Eu queria perguntar se vai ficar gravado. Eu vou colocar lá no sistema. Estou gravando. Tudo bem. Então, se eu sair aqui, foi por conta disso. Obrigado. Tá bom. E aí a gente vai para as equações, né? Então, deixa eu trazer isso aqui para ficar mais fácil. Então, esse aqui tem até espaço para a gente botar aqui embaixo. O que é que a gente vai ter no somatório das forças? Primeiro, eu vou definir esse meu somatório. Aqui eu tenho a opção, eu vou preferir colocar no inicial mesmo. Vai ser igual a massa M1, né? Eu vou fazendo o corpo 1, vezes a aceleração aqui no inicial do centro de massa do corpo 1. O centro de massa do corpo 1 é o O ou o A. Que aí tanto faz, os dois são zero, né? Os dois são o mesmo e são zero. Então, esse aqui vai ser zero. E o somatório de forças que eu vou ter vai ser esse IF21 mais o IP1 mais o IF01. Isso aqui igual a zero. Beleza?
É claro que na prova tinha que abrir, Por que foi zero aí no ar, na aceleração mesmo? porque esse ponto está parado, né? É esse ponto aqui. A roda ela só gira. Não precisa, ela não sai do canto, né? Mas não fazia questão não. Se você deixasse assim na prova, não teria problema nenhum não. Se colocasse como IA assim. Mas esse é zero porque esse ponto está parado. Para que é mais fácil. E aí vocês teriam essas forças aqui atuando no corpo. Beleza. E é só colocar da forma vetorial. Você vai ter alguma coisa aqui, zero aqui, igual a 0, 0, 0. Ou igual esse M1 e A. Não é isso? E deixa eu aproveitar para copiar isso aqui, levar lá para baixo mesmo. Como é que fica os momentos? Então, primeiro, eu vou fazer um somatório dos momentos. E aí eu tenho que fazer esse somatório em relação a que ponto e em que referencial. O que é que vocês acham? E aí, pessoal, vamos lá? Eu não cheguei a fazer essa parte na prova, não, mas eu acho que é com relação ao ponto A no inicial mesmo. Mais alguém? Vamos agilizar antes que Samuel fique sem... Eu tinha colocado referencial B1 e com relação ao ponto B. Tá. Ó, o referencial aqui a gente tem que usar o B1, realmente. Porque senão a minha matriz de inércia ela vai variar conforme a rotação, né? Aqui talvez pela simetria do corpo a matriz de inércia não rotacione, não mude os valores. Mas mesmo assim não é uma boa prática. E o ponto, a gente tem algumas opções. O que eu prefiro é usar no centro de massa do corpo, porque cancela algumas das equações que vêm desse outro lado, ou usar no ponto que está parado, que aí também cancela algumas equações que estão do outro lado. Então aqui a gente pode colocar entre o ponto A e o ponto B, fica bem mais fácil colocar no ponto A. Por quê? Porque repare que não é tão bem mais fácil, mas repare que se eu colocar aqui no ponto A, essas três forças que estão aqui, elas estão passando por esse ponto. Então, elas não vão fazer momento em relação a esse ponto. Então, nem F de 0,1x, nem Y, nem o P. Se eu colocar no ponto B, essas três vão fazer momento, né? E essas duas não vão. Mas, mesmo assim, colocar no ponto B não é uma boa, porque do meu lado direito aqui da equação, eu tenho termos que vão depender de uma aceleração do ponto que eu estou calculando, vezes um vetor de posição relativa em relação ao centro de massa. Então, se eu colocar no centro de massa, zero alguns termos aqui. Se o ponto for parado, tiver aceleração zero, também zero alguns termos aqui. Deixa eu subir para mostrar a vocês.
Ah, nem tá aqui a dos momentos. Pensei que tivesse. Mas vamos lá. Aqui eu colocaria em relação ao ponto A. E fazendo isso, o que é que eu vou calcular? Eu vou calcular o somatório de momentos em relação a esse ponto, descrito no referencial B1. O que é que eu vou ter de momento aí, pessoal? Quem é que vai me causar um momento em relação a esse ponto? As duas forças lá de cima. Lá De no B. ponto B, isso. Isso, a força que está aqui no ponto B, né? Vai me causar um momento. Só vou ter esse momento. Tem o do torque externo também, produzido pelo torque externo. Isso. Eu tenho esse momento aqui do torque externo. Então, quando eu for calcular isso aqui vai ter mais coisas. Eu até disse na questão para não considerar, né? Não desenvolver. Eu vou ficar com um R. Isso aqui é importante, pessoal. Que vai estar no B1. De quem até quem? Do meu ponto. Que eu estou calculando o momento até o ponto de aplicação da força. Vetorial B1 F. Qual força é essa? 2,1, né? Pronto. Esse é o momento que a força F21 causa no ponto A, nesse meu corpo 1. Beleza? Tem gente que troca essa posição. Não façam isso, que vai dar errado, né? Vai dar com o sinal trocado e tal. E capaz de eu cortar a questão, porque é muito básico isso. Além disso, eu vou ter o torque, que no B1 termina sendo a mesma coisa do que no inercial. Eita, não é zero não. Que é igual a matriz de inércia vezes o ômega ponto, etc. Então, isso aqui eu vou desenvolver. Isso aqui também. Colocar aqui na equação. Mais 00t. E era só isso. Não precisava realizar esse produto vetorial, não. Ô, professor, aí no caso a gente teria que transformar esse F21 aí do inercial para o B1, né? Exato. O RAB é R00, né? A gente já tinha visto. Aí o F21 é que eu teria que calcular o IF21, que é um Tθ transposto B1 F21. Aí esse aqui entrava aqui. Essa era o somatório de momentos no meu corpo 1, né? Aí, indo para o corpo 2, vamos lá. O que é que eu vou ter aqui no somatório das forças? Somatório das forças eu posso colocar no referencial inercial, no móvel, como tem até a maioria das minhas forças estão no inercial, colocar aqui no inercial mesmo. É igual a massa M2, a aceleração da onde, pessoal? De que ponto? Do ponto E? Aceleração do centro de massa do corpo. Então, do ponto E. Beleza?
E aí as forças que eu vou ter, tirando essa F32, o resto eu não vou precisar nem transformar. Então vai ser mais IP2 mais IF12. É isso? Igual a M2 e AE. Aqui vocês calculariam o IF32 e colocariam isso no vetor, né? Para a parte de momento, o que é que eu vou ter? Somatório dos momentos. E aí, que ponto e que referencial? Eu escolheria o C, porque eliminar aquilo ali já evita ângulo. Primeiro em relação aqui referencial. E aí, pessoal, acabei de dizer. O referencial aqui... É o B2, que é o referencial solidário ao corpo. Exato, ele tem que ser o referencial que está solidário ao corpo. Que ele está sempre... qualquer movimento que o corpo faça, ele está no mesmo canto em relação ao corpo. Que vai ser esse B2 aqui. E aí, em relação a que ponto? Nesse caso, a gente tem duas opções boas, considerando o lado aqui direito da equação. A gente tem o ponto E, que é o centro de massa do meu corpo, então é sempre um ponto bom. E a gente tem o ponto C, porque o ponto C está parado, né? Então, não vai mudar muita coisa. Eu acho até melhor fazer em relação ao ponto E, porque esse ponto C aqui, a força já está no B2. E aí a gente não precisaria transformar. Se eu fizer em relação ao ponto C, quando eu for analisar o P2, eu vou ter que levar ele para o referencial B2. Beleza? Entenderam isso aí? Entendi, professor. Então, eu vou fazer aqui em relação ao ponto E, o centro de massa mesmo. O que é que eu vou ter? Eu vou ter um E do ponto que eu estou calculando o momento até o ponto de aplicação da força. Começar por esse B. No B2, vetorial com a minha força, que aqui no caso vai ser um B2F12, mais a força peso. Não vai fazer momento em relação a esse ponto, mas essa força aqui vai, né? Então, B2 R de E até C vetorial B2 F de 32 igual a essa segunda parte. Beleza? Eu só tenho esses dois momentos causados por essas forças. E aí, para esses vetores posição, vocês tinham que desenvolver, mas é bem simples, né? Daqui para cá, deixa eu ver, é L sobre 2, né? Nessa direção aqui, menos L sobre 2, L maiúsculo. L maiúsculo é a barra, né? Toda. Então, menos L sobre 2 é metade da barra para cá. Não é isso? E para cá é alguma coisa L minúsculo com L maiúsculo. É um L maiúsculo. Aí tem que ver. Tem que pensar um pouquinho. Mas também não é complicado, não. Deixa eu vir para cá. Daqui até aqui. Então, é L
L minúscula daqui até aqui, menos L sobre 2, que é esse pedaço aqui, né? Então, seria esse Lzinho todo, menos o L sobre 2 aqui. Aí eu ia ficar com esse pedaço aqui. Então, L menos L sobre 2. Beleza? E aí seria meu vetor RSC. L menos L sobre 2 em x, L, 0, né? E esse outro aqui, menos L sobre 2. Aí eu terminaria os momentos no ponto C, ou no corpo 2, né? E aí ficava faltando só esse último corpo aqui, que nele a gente não vai calcular os momentos. Então, eu faço o somatório das forças. Aqui vou usar no inicial mesmo, mas pode usar o que quiser. M3 e A. E aqui só tem um ponto, né? Que é o ponto C, que é o centro do corpo. Só tem um ponto relevante mesmo. Então, o somatório das forças vai ser IFO3, 0,3, né? Mais IP3, mais IF23, igual a M3 e AC. O que é que acontece aqui? Eu vou abrir esse aqui como vetor, né? E mostrar só os componentes. Só esse daqui é que eu vou ter que passar para o inercial. Alguma dúvida aí, pessoal? Até agora não. E aí a prova finalizava perguntando quantas equações e incógnitas. Então, do corpo 1, eu tenho quantas equações? O que é que vocês acham? Tem 3. Duas somatório de força e um somatório de momento. Eu tenho 3, né? Aqui no somatório de forças, eu vou ter essa primeira, essa segunda, essa terceira não conta, que vai ser 0 igual a 0. E no somatório de momentos, quando eu realizar esse produto vetorial, vai estar tudo aqui na terceira linha. Primeira e a segunda não conto. Então, eu vou ter 3 aqui. Para o corpo 2 vai ser a mesma coisa, né, Glyph? Então, eu vou ter duas equações aqui devido ao somatório das forças, mais um devido ao somatório dos momentos. E no corpo 3, eu só vou ter essas duas aqui, das forças. Então, eu fico com 3, 3, 2, 8 equações no total. E aí, para as incógnitas, até Jailson perguntou, eu acho, sobre a força, a torque T, né? Então, eu estou considerando que o torque T é dado, ele é conhecido. Ele não vai entrar como incógnita. Então, vamos lá. O que é que eu tenho de incógnita? Aqui, né, do diagrama de corpo livre do corpo 1, eu vou ter um F21X, F21Y, massa, gravidade são conhecidos,
F01X, F01Y. Beleza? Então, tem essas 4. Do corpo 2, essas 2 eu já contei. Peso eu conheço. E eu vou ter essa daqui só com uma força. Vai ser o meu F32. Então, 5, né? Até agora. E aí, eu vou ter, para esse corpo, o F23 eu já conheço. O peso eu também digo que conheço. E eu vou ter, além, o F03X e o F03Y. Então, com isso, fazem 7. Então, vamos lá. Essas são minhas forças, né? Eita, deixa eu ver. Se não me engano, é 01X, 01Y, F21X, 21Y. Aí eu tenho F32, tenho F03X, F03Y. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7. E aí sobra uma incógnita. Qual vai ser essa incógnita, pessoal? Quem é que sabe? E aí? Alguma ideia? Não, sinceramente não faço. Teta 2 Seria o torque? Tirar teta 2 pontos. O teta 2 pontos, talvez, não, professor? O torque é conhecido. Eu já digo na questão que ele é conhecido. Senão ele poderia realmente ser uma incógnita. Mas o que eu faço nessa questão é conhecer o torque, digamos, eu sei o que eu estou aplicando no corpo e eu quero saber como o corpo vai reagir, como ele vai se movimentar. E aí minha última equação não vai estar do lado das forças, vai estar aqui do lado da cinemática, né? Ou vai ser um θ 2 pontos. Então eu vou aplicar o torque e vou saber como é que o corpo vai se movimentar, esse θ 2 pontos, que é o que eu estou dizendo que vai mover o corpo todo. Então, basicamente, seria realmente esse θ 2 pontos. Matematicamente, eu poderia usar o beta 2 pontos, porque eu conseguiria calcular o θ 2 pontos a partir do beta 2 pontos. Mas até lá em cima, eu estou calculando o quê? É o beta 2 pontos a partir do θ 2 pontos. Então, o que eu quero mesmo saber é esse aqui, é o θ 2 pontos. Então, eu vou dar um torque. Esse torque, levando em consideração todo o sistema, todas as forças, todos os apoios, todos os pesos, ele vai fazer o meu sistema se movimentar com a aceleração angular, que essa vai ser a raiz de todo o movimento. Ele vai ter essa aceleração, vai transformar em velocidade angular, em posição angular, e a roda vai girar, que vai movimentar a barra e vai girar também o terceiro corpo. Então, além dessas incógnitas, eu vou ter o θ 2 pontos aqui. Beleza, pessoal? Professor, agora é o seguinte, eu achei que assim, a prova estava muito extensa, professor. Entendeu? Professor, realmente, nessa segunda questão, se o senhor ver minha prova, é tipo de quem fez com as pressas, correndo mesmo, passando por cima do pai. O que eu acho que facilitaria era se vocês tivessem usado aquela cinemática do mecanismo polar aqui no início. Que aí não calcularia a cinemática, mas não sei se perderam muito tempo nessa cinemática.
Bastante. Eu perdi. A gente conseguiu. Porque a cinemática pelo mecanismo polar, para esse caso aqui, o mecanismo polar ele está em termos de um L, né? De um L que é variável. Para esse caso aqui, você transformaria esse L em R, passaria de L para R, e dizia que era constante, então onde tivesse L ponto e L dois pontos, você zeraria, você chegaria nessa cinemática aqui. Para esse, onde tivesse o L, você usava um menos L. Então, onde tem L, você substitui por menos L, onde tem L ponto por menos L ponto, L dois pontos por menos L dois pontos, e aí você tinha cinemática já. Aí ficava simples. Mas assim... acho que foi por causa disso, né, professor? Mas mesmo assim, sei lá, porque eu acho que para mim, eu demorei muito para montar o DCL e as forças, porque para mim, se eu errasse já no DCL, eu já ia errar os anteriores, os posteriores. Aí eu caprichei muito, demorei muito tempo aí. E tanto que eu caprichei muito e terminei errando, né? Mesmo no DCL, né? No DCL do corpo 3, por exemplo, eu errei bastante. Tipo, eu achei que tava um pouco difícil. Pra fazer essa segunda questão tranquilo, se você tivesse feito com calma e tal, mas foi uma peça tão grande, professor, com medo de não dar tempo de tirar a foto, fazer a coisa. Meu Deus do céu. Aí deu pra errar muito a segunda conta disso. Beleza, pessoal. Realmente não foi uma prova assim, que eu digo, não, deu tempo de sobra, não. Ela é apertada mesmo. Tipo, tinha que estar com tudo na ponta da língua para fazer no tempo. Então, e aí, sendo esse giro aí, pelo menos eu fiquei bastante assustado, assim, sem muita confiança do que fazer, por ser uma roda, por ter o torque. Acho que não fiz uma questão do tipo. Eu acho que tem uma questão que é parecida até. Uma da lista, eu acho. Não sei. Só vendo aqui. Não, gente, acho que não, a gente fez todos e esse giro a gente não pegou. Professor, se eu colocasse na terceira uma coisa menos extensa, ajudaria muito, professor, sério. Seria bom, hein? Por falar nisso, professor, o tempo é muito corrido. Muito corrido. Essa daqui foi muito corrido. O senhor não quer dar nem meio ponto extra, não, para quem entregou todas as atividades, não? Boa. Mas eu não vou dar um ponto para quem fez só a nota de aula, né? As notas de aula. Aí o senhor dá 1,5 ao todo, é bom. Professor. Rapaz, quem pede é quem tá passado, né? Eu acho impressionante. Pois é, rapaz. Ele fala por todos. Coisa doida, né? Ele fala por Mas o Glíbio tá com moral, porque é difícil o aluno estar passado e vir aqui ver a correção da prova. Aí, eu já merecia meio ponto por conta disso, né? Não? É verdade. Geralmente sempre que tenta derrubar o score da gente. E pra quem quer seguir assim pra fazer uma seleção de mestrado e tal, importa demais. É por isso que eu fico preocupado. Assim. Oxe, Glíbio, dá licença vai aí. fazer a terceira VA? Provavelmente. Eu vou ver. Se for mais difícil aí do que tudo, aí provavelmente não passa, não. Vai, com certeza. Eu vou dar uma olhada. Veja aí, rapaz. Professor, o senhor não vai colocar na... Colocar o quê? Diga aí. Se eu colocar uma prova assim tão extensa, professor, vai complicar também, né? O senhor já descontou a raiva aí do segunda viagem já. Agora é só relaxar, só paz agora na terceira. Rapaz, nem me fala dessa raiva, bicho. Eu tô com tanta raiva. Eu fiquei com raiva, viu, ontem. Mas os alunos fizeram já é o bastante, já, né? Zerar a prova inteira já é mais que já tá ótimo. Tá ótimo, nada. Tá, pô. Porque a pessoa zera uma prova. Professor. Chega na prova seguinte.
a pessoa faz a mesma coisa. Mas zerou as duas, se zerou as duas, já tá fora do jogo. Já era. É complicado. Aí, professor, A danada ainda sobre pode isso. fazer a terceira Ô, viagem, professor, tá? E pra final. Né? Aí eu fico De- feito palhaço fazendo corrigindo 4 provas de um aluno só pra ele ficar copiando as questões dos outros, né? Era para dar um bloco para a terceira, não é não? É. complicado. Pois é isso, professor. Pois, Aí desses alunos ô, não professor, importa se eu nem puder ir se lá. foi só na primeira VA, Não, mas passou qual, se não o foi cara é só. muito Não vai dar corajoso, o ponto por extra exemplo. aí, Se eu não. puder ir lá no. Ele colar Não. na primeira e ainda ele tá manjado, ele vai e cola na segunda. O bicho é corajoso. É. Esses caras são corajosos mesmo. Mas Professor, como é que o senhor imagina fazendo essa terceira via? Vai ser só assunto da primeira ou da segunda? Vai Uma ser mais questão coisa como da essa da segunda. segunda? Mais coisa da segunda. Da primeira vocês estão bem consolidados. Pelo que eu tô vendo, assim. Mas é porque a questão. Geralmente tem um caráter um pouco completo, mas mesmo sendo só da segunda, ela pode pegar coisa da primeira. Não vai ser só da segunda, vai ter das duas, né? Aí o senhor veja aí, por conta do tempo também, assim como os colegas fizeram, não deu para nem para avaliar direito o DCL por conta do tempo e a Beleza, parte beleza. cinemática da primeira questão. Vou pensar com carinho aqui. Professor, Diga aí. esse ponto das notas de aula vai para a terceira VA ou não? Ou é Você só que para escolhe. Diga aí, que então, massa. beleza. E a gente escolhe quando? A gente manda um e-mail ou escreve lá na entrega? Tipo, a gente Escreve na atividade. Ah, beleza, então. Esse negócio de notas de aula, professor, eu não entendi. Ô, Onde é professor, que eu acho isso mesmo? Tá no Notas de aula sistema, tá no SIGA. Não, as notas de aula estão nas aulas, tá no vídeo. nos vídeos, né? Se você copiar todas as notas de aula, você manda como tarefa lá, que aí eu dou o ponto. Entendi. De todos os vídeos que o senhor postou lá no vídeo. Uhum. Tá certo. ô, professor, se o senhor pudesse ir lá no Padlet tirar algumas dúvidas minhas rapidinho. Foi tu que botou hoje de A tarde? ligação tá um pouco ruim aqui. Ah, hoje de tarde, semana passada, eu enchi lá, aperreando o senhor. Eu tirei umas dúvidas de hoje de tarde. Eu não sei se já foi tu. Foi eu. Então eu já falei lá já isso. Aí o senhor põe. Exatamente, mas Diga aí. Se for mais, é só botar que eu vou olhando. exatamente, o senhor falou, por exemplo, aquela minha questão lá que falava do trem de pouso, que eu falei que tinha trava. Aí eu falei que a variação do teta não tinha, né? Porque tinha trava. Uhum. Aí eu considerei a velocidade angular zero, né? Aí o senhor falou, não, essa trava faz parte do trem de pouso e tem que consertar Não, essa é porque isso não é uma velocidade trava, angular. rapaz. Aí eu, tudo bem. Não é uma trava, é um pistão. É o contrário Pois de uma, é, já erro de interpretação. é o contrário de uma trava, rapaz. É um atuador linear. Ele vai distender e reduzir, né? É ele que vai empurrar para girar o trem de pouso. Mas eu entendi que você tinha zerado por causa considerado como se fosse sem rotacionar. Por isso que eu disse que é só consertar essa questão dos referenciais A móveis. velocidade angular, né? Na Da outra velocidade angular. é que você fez os referenciais sem bater aí o eixo X, Y com o Z, pela regra da mão direita. Pois é, eu não entendi isso, porque, tipo, quando eu giro, eu não consegui entender. Assim, eu entendi o que o senhor quis dizer, mas eu não sei porque ainda tá errado. Eu Ó, acho que pra mim tá coerente. Eu não tá? sei, o problema é esse. Vamos ver. Lá você A tinha. ligação tá até um pouco ruim aqui. Você tinha. Só um momento aqui, pessoal. Deixa eu só atender uma ligação aqui.
assim, vamos lá. Já isso é porque, ó, eu acho que lá você coloca assim, x, y pra cima z, se não me engano. É assim que tá. Pra cima, deixa eu pegar aqui. E pela regra da mão É direita, isso aí, exatamente. pela regra da mão direita, você seguindo seus dedos aqui nessa direção, Não, professor, mas a rotação tá no sentido horário. Ó, anti-horário que diga. Lá eu não, coloquei. É uma rotação não do é a θ. rotação, é seus referenciais. Não é a rotação do referencial móvel, não. É a construção do referencial. Ó, o referencial ele tem que ser, por exemplo, x, y, z. Quando eu faço o teste da regra da mão direita, eu passo meus dedos do eixo X para o eixo Y, meu polegar aponta para o eixo Z. Isso é que dá a base do produto vetorial. Se eu fizer isso no seu, passar os dedos de X para Y, meu Z vai apontar para baixo. Só que o seu está apontando para cima. Então, ou o seu referencial era para estar assim, X, Y, Z, ou era para estar assim, ó. O Y para trás, em vez de estar para frente. Porque aí, quando você fizesse aqui, de X para Y, seu polegar apontaria para Z. Entendeu? Ah, entendi. Ah, agora tá tranquilo. Eu pensei ficar assustado, meu Deus, por que tá errado? É a Mas é só construção. isso, né, professor? Era Tá só isso. tranquilo. O resto tá A tranquilo. outra coisa, Você viu essa questão dessa rotação fixa, né? pronto, é justamente isso. Então, nesse caso, não vai ter, tipo, velocidade angular, essa velocidade angular nesse referencial B2, né? Porque Não. vai Ó, ser zero, no calma. caso. No referencial B2, ele vai ter a velocidade angular dos referenciais anteriores, né? Porque eles estão ligados, né? Mas Ah, sim. o, digamos, a rotação simples desse ângulo que você colocou um φ é Ah, que vai ser zero. Φ ponto vai ser zero. E essa matriz de rotação, cosseno de φ, blá, 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 você vai ah. aplicar um cosseno de 60 graus, seno de 60 graus. Você vai fazer uma transformação. Você vai fazer a transformação, digamos, correta, entendeu? Não é a variável que Sim, você vai sim. definir depois, já é o valor, entendeu? Porque você já sabe o valor, um valor fixo. Tá me entendendo? E aí é um menos aqui ou aqui, dependendo da aplicação. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Esse ângulo você vai substituir por 60 e aplicar quando for calcular os referenciais móveis. Ou quando for calcular, transformar um vetor de um referencial para o outro. Entendeu? E já isso caiu, foi? Rapaz, eu acho que sim. Aham. Eu já tô morrendo de fome aqui, pessoal. Alguém tem mais dúvida? A minha já foi sanada, professor. Eu também, Tranquilo. professor. Eu acho que eu vou tratar com ele, deixar pra tratar com ele no Padlet mesmo. Tá ok. Alguém mais?
Então deixa eu encerrar aqui a gravação.